Olá, hoje eu quero falar com você sobre um comportamento que muitas crianças têm, a maioria eu diria, e que causa um certo constrangimento nos pais e também aquela sensação de, meu Deus, aonde é que eu errei, o que eu tô fazendo de tão errado, porque o meu filho faz muita birra. Hoje a gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso, para você entender por que ele se comporta dessa forma, como que funciona o cérebro dessa criança e, claro, passar esse conforto, passar esse alívio, levar esse alívio até vocês, porque esse comportamento não está ligado diretamente à educação dos pais. É claro que sim, devemos corrigir, devemos orientar os nossos filhos quando eles entram em contato com essas explosões de emoção, de sentimentos que não estão conseguindo ser administrados ali naquele momento. Mas o que eu quero dizer é que não é sua responsabilidade propriamente dita o seu filho reagir mal, de forma inadequada, diante de algumas situações, porque é o esperado da criança. A gente espera que a criança, em determinado momento, se comporte dessa forma, né, que vem com uma birra, por exemplo, né, através de uma explosão, porque o cérebro dessa criança está em desenvolvimento. Então, quando ela entra em contato com um sentimento, com uma emoção que ela não está sabendo identificar, que ela não está sabendo administrar, ela vai reagir de forma impulsiva, de forma instintiva, essa é a melhor palavra. Por quê? Porque o cérebro da criança, como eu disse, ele está em construção, ou seja, ele ainda não tem discernimento daquilo que ele verdadeiramente está sentindo, daquela emoção, não tem conhecimento daquilo. E se a gente parar para pensar, nós adultos, geralmente, muitos adultos também não sabem fazer a identificação de emoções. Eu tenho vários pacientes que ao longo das sessões, eu pergunto: o que você sentiu diante dessa situação? Como você está se sentindo diante desse problema? E as pessoas não conseguem nomear os seus sentimentos, justamente porque isso muitas vezes não é ensinado na infância. A maioria dos pais tentam cessar o comportamento dos filhos, mas não explicar o porquê daquele comportamento, orientar acerca da emoção envolvida. Claro, se a gente está falando de um bebezinho, né, de uma criancinha que realmente ainda não tem a habilidade cognitiva de fazer uma compreensão do que está sendo dito, do que está sendo explicado, orientado ali, claro que a gente vai agir de outra forma. A gente realmente tenta acalmar essa criança, né, tirar o foco daquilo que ela realmente entrou em erupção ali de emoções, de sentimentos, mas para as crianças, conforme elas forem crescendo, a gente vai orientando, nós vamos ensinando. Filha, você está fazendo isso agora porque você está com raiva. Filho, você está se comportando assim agora porque você está triste. Então, nós estamos dando a oportunidade para os nossos filhos aprenderem a lidar com as suas emoções. Geralmente, isso não foi algo ensinado para nós adultos. Então, se a gente não consegue fazer uma boa gestão emocional, como que a gente vai ensinar isso aos nossos filhos? Então, uma coisa ela tem que estar sempre muito casada com a outra. Primeiro, eu preciso fazer uma organização da minha casa interna. Eu preciso fazer um autoconhecimento, eu preciso ter uma visão clara de todas as minhas habilidades, de todos os pontos que eu tenho mais dificuldade, de tudo aquilo que eu preciso ainda melhorar e aperfeiçoar dentro de mim. Porque após fazer essa leitura daquilo que eu preciso organizar na minha casa, eu consigo de forma mais fácil organizar a casa do meu filho, o interior do meu filho. E isso que a gente vai trabalhar muito aqui, sempre ligando, fazendo uma junção das suas emoções, daquilo que precisa ser organizado dentro de você, para que a gente consiga organizar de forma assertiva dentro dos seus filhos. Então, voltando ali no começo, né, da explicação, como o cérebro das crianças estão em desenvolvimento, ele está lá no cérebro reptiliano, ou seja, eles reagem de forma instintiva, eles reagem de forma a se livrar rapidamente de um problema, de uma sensação de perigo,
né? Então, assim, uma criança chega perto e vai pegar o brinquedo do seu filho, ele tá sendo roubado, é uma sensação de perigo. Como que vai pegar algo que é meu? Então, assim, não tem um discernimento maior para entender que nada de ruim vai acontecer se outra criança brincar com aquele brinquedo, né? Que não coloque em risco a vida dessa criança. E aí, quanto mais você vai entendendo o porquê do seu filho se comportar assim, mais você vai tendo ferramentas para poder orientar naquela situação que está sendo constrangedora naquele momento. Uma criança, quando ela está tendo um ataque de explosão, de algum sentimento que ela não está conseguindo controlar, não adianta você explicar e falar nada naquele momento, porque ela abriu a tampinha do cérebro, né? O cérebro fica aqui fechadinho, bonitinho. Na hora que a gente abre para ver como que são as estruturas lá dentro, tem uma linguinha aqui que se chama amígdala. Essa amígdala que é responsável pelos nossos comportamentos mais impulsivos. Por isso que a tampinha do cérebro fica fechadinha, porque se deixar solta, essa amígdala ela sai fazendo um fuzuê na terra. Então, a tampinha tá fechadinha, sua criança tá se comportando maravilhosamente bem. Na hora que ela tem um ataque de birra, acontece alguma coisa, vem uma emoção muito forte, toma conta dela, puc, a tampinha abriu. Na hora que a tampinha abriu, a amígdala tá em ação. Então, ela vai se comportar de uma forma completamente impulsiva, instintiva e inadequada muitas vezes. Ela vai brigar, ela vai chorar, ela vai se jogar no chão do mercado, ela vai fazer você passar uma baita vergonha diante dos seus vizinhos que vão falar: minha filha, mas você não dá educação para essa criança? Mas tá tudo bem. Isso é um processo natural do funcionamento do cérebro de uma criança diante de uma situação que ela não sabe lidar. E como que a gente se comporta nesse momento? O que a gente tem que focar? Se você for lá dar uma lição de moral, falar assim: filho, não faz isso, não é assim, não sei o que, vamos conversar sobre as suas emoções. Enquanto a tampinha estiver levantada, acabou, não tem conversa. A tampinha levantada significa que o irracional dessa criança está dominando. Ou seja, ela não vai escutar, ela não vai entender, ela não vai focar a atenção dela para resolver qualquer coisa. Ela está tomada por uma emoção. Então, o que a gente deve fazer? O máximo que a gente conseguir para acalmar essa criança, porque acalmando essa criança, a gente, baixa a tampinha novamente. Aí, quando a gente abaixou a tampinha, o cérebro voltou a ficar ali bonitinho, redondinho, funcionando da forma que a gente quer. Aí sim a gente pode chegar e conversar com essa criança, depois de um tempinho, tá? Filho, podemos conversar sobre o seu comportamento? Olha, o que aconteceu foi muito inadequado, o que aconteceu foi muito chato, foi muito ruim. E aí você passa todas as orientações devidas em relação ao comportamento que o seu filho teve. Mas o grande problema acontece quando a criança tá no pico da explosão e os pais tentam dar uma lição de moral ali, né? Explicar alguma coisa antes de baixar a tampinha de novo da criança. Então, é um desgaste muito grande para a criança que não consegue fazer essa autorregulação sozinha, e também um desgaste muito grande para os pais que precisam estar ali numa situação de estresse e de inconveniência, né? Se a gente estiver num lugar público. Então, dito isso, o que a gente precisa entender aqui dessa aula? É natural, é esperado que uma criança não saiba lidar com as suas emoções. É esperado que uma criança, diante de um sentimento de raiva, de frustração ou de qualquer incômodo que ela venha a ter, até coisas fisiológicas, tá? Então, diante de uma sensação de fome, diante de uma necessidade, né, de comer, diante de uma necessidade de dormir, diante de uma necessidade de trocar a fralda, de tomar banho, sei lá, né? E até mesmo afetiva, né? Porque as crianças têm muitas necessidades afetivas. O que seria isso? É aquele momento que seu filho, sua filha quer colo, quer ficar bem grudadinho com você, quer chamar a sua atenção, quer ser o centro ali, né? Quer ficar realmente
num contato mais íntimo, mais grudado com os pais. Isso é uma necessidade afetiva. Ela tá precisando da sua atenção, do seu olhar, do seu carinho naquele momento. E quando ela não tem isso, ela também pode ter um ataque de explosão, né? Ela pode ter um ataque de fúria, porque ela pode ser tomada por um sentimento de tristeza, de frustração, ou até mesmo de raiva por não estar conseguindo aquilo naquele momento. E aí ela reage dessa forma, de uma forma instintiva. Ou seja, toda vez que o seu filho, sua filha, não conseguir administrar uma emoção, digo novamente, visto que isso é esperado no comportamento de uma criança, ela vai reagir de uma forma inadequada, tá? Não é culpa sua, não é você que está falhando drasticamente na sua educação, mesmo que tenha aqueles pais que falam, né? Nossa, meu filho nunca fez isso, né? Eu nunca passei por essa situação. E aí vem ainda mais aquela sensação, aquela certeza de que então eu estou falhando em algum lugar, porque se o filho da fulana nunca fez isso e o meu está fazendo, isso significa que alguma coisa eu estou fazendo de errado. E não é nada disso. O que acontece é que a gente tem que entender que existem temperamentos, tá? Os tipos de personalidade, digamos assim. Isso daqui é papo para uma aula até que é consideravelmente grande. Então, de acordo com o temperamento daquela criança, pode ser que ela reaja de uma forma diferente em relação ao que ela está sentindo, tá? Mas isso diz muito mais sobre a forma de reação de uma criança, os temperamentos, como eu estou explicando, do que propriamente dito de ser uma questão muito comportamental, ou de ser uma questão onde os pais ensinaram, fizeram alguma coisa diferente, tá? Não é assim que funciona. Então tira esse peso das suas costas, tira essa sensação de culpa do seu coração, que a gente vai sim orientar e ensinar essas crianças. Mas o comportamento que ativa o gatilho é algo que diz respeito à criança, é algo como a criança está lidando em relação àquilo. E conforme ela for crescendo, nós vamos ensinando, nós vamos pontuando, nós vamos explicando, nós vamos corrigindo. E aí sim, depois de repetir várias vezes, a criança vai entendendo aquilo e automaticamente vai se transformar em um padrão de comportamento. Padrão de comportamento é sempre que a gente executa tantas vezes uma ação que ela se torna automática pra gente. E aí você pode estar me perguntando, Priscila, como que a gente faz? Tá bom, eu entendi que para uma criança maior, quando ela se comportar de uma forma inadequada, eu vou baixar a tampinha do cérebro dela, vou esperar ela se acalmar, depois eu vou chamar meu filho, eu vou conversar sobre a situação, vou explicar qual foi o sentimento da criança, né? Ensinar sobre o sentimento e orientar em relação a uma nova postura. Isso para as crianças que já têm um cognitivo estruturado para ter esse grau de compreensão. E para bebê? Como que a gente lida com os bebezinhos que não vão entender o que a gente está falando? Aí a gente faz o mesmo processo, só que sem a explicação por hora. A gente acalma esse bebê. Como que acalma o bebê? A melhor forma de acalmar um bebê? Tirando o foco. Tira o foco daquilo que está causando o problema ali no momento, né? Então distrai esse bebê, faz ele prestar atenção em outra coisa, brinca com esse bebê, faz qualquer coisa, qualquer fuzuê aí, para ele tirar o foco daquilo que está causando uma inadequação ali naquele momento, né, em relação aos sentimentos, ao comportamento, ao instinto desse bebê, e pronto, baixou a tampinha dele. E aí, claro, para um bebê, a gente vai ter que usar muitas vezes isso, né? Muitas vezes dessa ferramenta a nosso favor. Então, nós vamos distraindo os bebês aí até eles conseguirem realmente chegar numa idade onde a gente vai conseguir fazer as orientações ideais acerca dos sentimentos, das emoções, dos comportamentos, para que eles aprendam a ter uma postura diferente diante das situações que vão causar frustração na vida deles.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que possa ajudar e trazer muita tranquilidade para o coração de vocês. Tá tudo bem, é um processo natural, a gente vai ajustando tudo para que lá no futuro as coisas fluam da melhor forma possível. Não se preocupe, seu filho não vai ser um delinquente, não vai ser preso, não vai acontecer nada muito trágico, porque ele está fazendo uma birra na infância. Principalmente se tratando de um bebezinho, tá? A gente consegue ir mudando isso ao longo do tempo. Então, um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau!